Bom dia, boa tarde, boa noite, nação santista, como vocês estão aí? Aqui é o MP dos Santos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje, dia 10 de janeiro de 2025, vamos falar um pouquinho sobre como o Santos está atuando agora nesses últimos dias, principalmente hoje e ontem, no mercado de transferências, né? Muito se falou aí de alguns nomes suecos, inclusive, que o Santos vai buscando. Eu acho muito difícil o Santos conseguir essas contratações, até por ser um mercado muito alternativo. Por mais que o Santos tenha que buscar esse mercado devido às últimas negociações fracassadas no mercado brasileiro, principalmente. Vale destacar aí a negociação com o Thiago Maia e a dificuldade também na negociação com o Tiquinho Soares envolvendo Jair aí na troca. Então o Santos vai procurando mercados alternativos para buscar jogadores. Vamos falar um pouquinho hoje sobre algumas coisas que eu penso serem mais concretas, que eu penso serem mais palpáveis para o Santos hoje. Informação do César Merlot, que saiu aí nos últimos dias. César Merlot, que é um jornalista especializado em transferências sul-americanas, inclusive tinha cravado o Neymar no Santos aí no meio de dezembro, se eu não me engano. Infelizmente não se concretizou esse negócio, né? Seria bom demais ver o Neymar de volta no Peixão. Eu ia gostar muito, tenho certeza que todos vocês também iam gostar muito. Então o César Merlot deu a informação de que o Álvaro Barreal está próximo do Santos. O Santos já teria acertado as bases de um empréstimo com opção de compra ao final do empréstimo com o Cincinnati e agora vai negociando com o jogador para concretizar essa negociação. Outra informação aí que vem sendo circulada aí no Santos é a possível chegada de Gabriel Veron. O Santos teve uma primeira tentativa que ofereceu um empréstimo com opção de compra, o Porto fez a contraproposta com obrigação de compra. O Santos não aceitou a princípio, mas parece que as negociações ainda estão em andamento. Então Gabriel Veron também pode ser um nome que pinta na Vila, e o Álvaro Barreal já é um nome que aí a expectativa é muito grande que o negócio realmente se conclua nos próximos dias, talvez até amanhã. Então vou falar hoje um pouquinho sobre como joga o Barreal, como que ele pode se encaixar nesse esquema do Santos com o Pedro Caixinha, pelo que o Pedro Caixinha falou nas suas entrevistas. Vou comparar ele um pouquinho com o Gabriel Veron. Eu vi muita gente aí, eu vejo muito vídeo dos influenciadores, jornalistas que cobrem o Santos, falando, a maioria deles prefere o Gabriel Veron ao Álvaro Barreal. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu moro em Belo Horizonte, tenho muitos amigos cruzeirenses, então acompanhei bastante a última temporada do Cruzeiro. Eu até alguns jogos presencialmente no Independência. E ao meu ver, o Barreal é muito mais jogador que o Gabriel Veron hoje. O Gabriel Veron surgiu como uma grande promessa na base do Palmeiras, fez alguns bons jogos ali quando vai ao profissional, mas daí pra frente ele passa por problemas extracampo, problemas psicológicos aí, que vem impactando muito o desempenho dele. E o desempenho dele nas últimas temporadas não me agrada muito. Inclusive vou mostrar uma comparação com o Barreal, principalmente na questão de lesões, né? O Gabriel Veron é um jogador que perde muitos jogos por conta de lesão. Já o Álvaro Barreal tem poucos jogos perdidos por conta de lesão aí nos últimos tempos. Então vamos lá, vamos começar. Vai ter um adendo aí no final do vídeo. Tem gente querendo Soteudinho, hein? Tem gente querendo levar nosso Soteudinho, que eu falei ontem que eu gosto muito do futebol dele. Acho hoje que é o melhor jogador tecnicamente no elenco do Santos. E se o Santos perder ele, vai ser uma perda gigantesca. Aí a gente briga pra cair se perder ele, viu? Se perder ele, eu não vejo outra saída a não ser brigar contra o rebaixamento com o elenco que a gente tem hoje. A não ser que chegue algum reforço de peso. Vamos lá. Vamos começar aqui falando do Álvaro Barreal. Eu trouxe aqui algumas informações de Álvaro Barreal. Opa, tá aberto na do Gabriel Verão. Primeiro, vamos falar do Barreal primeiro. O Barreal é um jogador de 24 anos, argentino, 1,72 m, posição preferida meia esquerda. Mas ele é um jogador que circula muito aqui na faixa central do campo. Não é um jogador que fica muito preso pelo lado esquerdo. Nos jogos que eu acompanhei do Cruzeiro, ele era um jogador que cada lance, cada jogada, ele estava num lugar diferente do campo. Então, um jogador muito dinâmico. É um jogador que pode agregar aí o Santos por conta dessa dinamicidade que ele pode dar no meio campo. E se a gente pegar as entrevistas que o Caixinha deu, a primeira entrevista coletiva que ele deu, ele fala que ele pretende usar ali um primeiro volante, que vai ficar mais próximo dos zagueiros, e dois meias barra volantes abertos, né? Aí eu imagino que seria o Pituca pela direita e algum outro pela esquerda, e o Barreal se encaixaria perfeitamente nesse estilo de jogo.
O Barreal seria uma ótima opção para caso o Caixinha realmente vá jogar dessa maneira, porque é um jogador que atua pela meia, tem uma chegada na frente muito legal, também é um jogador que recompõe muito bem, tem muita disposição dentro de campo. É um jogador que corre muito, ele corre muito durante o jogo, por isso que a gente vê ele em vários lances em locais diferentes no campo. Né? Vamos ver aqui, falar já das lesões que eu falei no começo do vídeo. O Barreal perdeu 9 jogos de lesão nas últimas 2 temporadas aí com a camisa do Cruzeiro. Perdeu 9 jogos, apenas um deles, inclusive, foi uma virose. Aqui consta que ele ainda está lesionado com um problema na virilha, mas creio que aí já chega no Santos próximo do seu 100%, pronto para jogar. Se a gente for comparar já com o Gabriel Veron, já vou abrir aqui para a gente comparar, depois eu vou fazer uma análise um pouquinho mais profunda no Veron. Olha a quantidade de jogos perdidos do Veron nas últimas 2 temporadas. 24 jogos. Muito jogo. É praticamente meia temporada aí que o Verón ficou fora, né? Teve uma cirurgia no pé que ele teve que fazer, depois teve uma lesão na coxa aí no ano passado, que ficou fora de boa parte do segundo semestre aí. Por isso até que teve uma amostragem pequena e o Cruzeiro acabou optando por não comprá-lo ao final do empréstimo. Eu não gostei muito do que eu vi o Verón jogar com a camisa do Cruzeiro, não. Mas vamos voltar aqui para o Barreal. Vou abrir errado aqui, é o desempenho por clubes que eu gosto de ver, para a gente analisar os números do Barreal. Apesar de ser um meia que não joga tão avançado, ele tem uma boa chegada na frente, mas ele não é aquele cara que joga tão avançado. Ele chega muito na frente, muito por conta da disposição que ele tem dentro de campo. Ele é um jogador que corre muito, se movimenta muito, então tem hora que ele vai estar lá próximo à área, tem hora que se for olhar, ele já vai estar lá recompondo defensivamente. Isso é uma qualidade que eu gosto muito. Não é nenhum craque da bola, nenhum jogador assim fora de série, mas tem essa qualidade que eu acho que vai ser importante para o Santos, porque a gente não tem um elenco com tanta qualidade. Então, se a gente tiver jogadores com disposição, jogadores que têm vontade de correr, que conseguem se posicionar em vários locais do campo, eu acho que vai ser importante para esse ano de 2024, 2025. Ó, só estou no ano passado até agora. Mas vamos lá. Números do Barreal pelo Cruzeiro: 42 jogos, só 2 gols, 4 assistências. São números que não chamam muita atenção, mas na MLS, ali em 120 jogos com Cincinnati, ele teve um desempenho um pouquinho melhor: 19 gols e 24 assistências. É um jogador que toma seus cartões amarelos, não em grande quantidade, mas esses números aqui, eles chamam uma boa atenção. Se a gente for pegar, ele tem uma média boa para um jogador que joga como meia, né? Pegar até para comparar com o Soteldo, talvez tenha números até melhores que o do Soteldo. Como eu falei ontem, no vídeo de ontem, o Soteldo não tem grandes números, mas o que chama atenção nele é a qualidade técnica, a qualidade do drible, a criação de jogadas, que é uma coisa que a gente sentiu muita falta no Santos ano passado. Muito por conta também do péssimo trabalho do Fábio Carille, como eu falei, ganhou a Série B sem ter intenção de ganhar, mas o Santos precisava criar muito mais jogada, né? Jogando contra times inferiores, o Santos dá para contar nos dedos o número de jogos bons. Eu destaco apenas o jogo contra o Brusque, que foi um jogo que o Santos jogou muito bem. Então, do Barreal é mais isso que eu tenho para falar. É um jogador que pertence ao Cincinnati, 24 anos, é um jovem jogador ainda, né? Argentino, e que deve chegar aí com um ano de empréstimo, ou 6 meses, agora eu tô na dúvida, não lembro mais. Porque o contrato dele se encerra no final do ano, né? Então deve ser 6 meses com opção de compra. Se eu não me engano é isso. Certo, vamos passar agora para o Gabriel Veron. O Gabriel Veron tem só 22 anos, é um pouquinho mais jovem que o Barreal. É um jogador que joga pela ponta, principalmente pela direita, que é uma posição que o Santos hoje tem uma certa carência, né? Se a gente for pegar os nossos principais pontas aí do elenco, a maioria joga pela esquerda, né? O Soteldo joga pela esquerda, o Guilherme joga pela esquerda, o Lucas Braga joga pelos dois lados. Quem mais o Santos tem de ponta? O Santos hoje tem poucos pontas, né? Que eu me lembro aqui de cabeça, principais opções assim seriam essas. Tem o Miguelito, né? Que tem que se provar ainda, tem que agradar a comissão técnica. Vem jogando bem pela seleção boliviana, mas a gente ainda não viu um grande desempenho dele com a camisa do Santos. O Gabriel Veron pode fazer as 3 posições do ataque, principalmente o segundo atacante aqui. Não gostei quando ele jogou de segundo atacante no Cruzeiro, tá? No último ano. Eu vi alguns jogos dele muito apagado quando ele joga de segundo atacante. Tem um desempenho um pouquinho melhor pela ponta. Apesar de eu achar que ele foi bem discreto no último ano com o Cruzeiro. Vamos abrir os números dele aqui, pra gente dar uma olhada juntos. Eu não cheguei a olhar os números dele, não. Olha aqui pelo Cruzeiro. 37 jogos, 6 gols, 2 assistências, né? Para um ponta, se esperava um pouco mais de assistência, talvez, né? O número de gols é razoável,
mas esperava mais assistências, né? O que me incomoda realmente no Gabriel Veron é esse histórico de lesões. O que me incomoda nele é esse histórico de lesões. Se a gente for pegar aí nos últimos 2 anos, foram mais de 100 dias no departamento médico. E ainda tem histórico de lesão lá no Porto, olha lá. No Porto ele ficou o quê? Duas temporadas no Porto, 1 e meia. E teve bastante lesão. Acabou que prejudicou muito a continuidade dele no Futebol Clube do Porto, lá em Portugal. Já no Palmeiras ele já tinha tido algumas lesões, uma mais grave, uma lesão na coxa que afastou ele por 31 dias. Se a gente for olhar, é recorrente essa lesão na coxa dele, tanto que ele já teve aqui uma lesão no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, teve uma ruptura muscular. Então, um jogador que se lesiona bastante, né? Eu preferia muito mais a contratação de Álvaro Barreal do que de Gabriel Veron. Sobre esses jogadores, era mais isso que eu tinha para falar. Vamos falar agora um pouquinho sobre quem que é o Soteldo. O nome dele é Cuca. Cuca, novo técnico do Atlético Mineiro, deseja contar com Jefferson Soteldo para essa temporada. O Atlético, que fez poucas movimentações no mercado ainda, perdeu jogadores importantes como Zaratio, Batalha, Paulinho. Então vai buscar um grande jogador provavelmente. E esse jogador pode ser o Soteldo. Pelo que eu apurei de informação, pelo que eu vi de informação com jornalistas que cobrem o Santos, com alguns influenciadores que fazem vídeos sobre o Santos a princípio não deseja negociar o Soteldo porque o Pedro Caixinha conta com ele para o elenco. E ao meu modo de ver, se a gente negocia o Soteldo, aí ferrou. Aí ferrou muito, o Santos vai ficar muito prejudicado tecnicamente, a gente não vai ter um destaque técnico assim, apesar do Soteldo não ser esse craque absurdo, é um jogador que tem uma importância enorme para a criação de jogadas, e o Santos perdendo ele realmente seria um problema. O Atlético já tinha tentado anteriormente, o Santos já tinha dado uma negativa, mas parece que o Atlético voltou a tentar negociar com o Santos a compra do Jefferson Soteldo. Vamos aguardar aí para ver o desenrolar das coisas. Eu espero muito que o Soteldo não vá. Eu já falei no vídeo de ontem sobre os problemas que ele tem com a torcida, sobre o comportamento extra-campo. Se a gente for pegar, o Gabriel Veron tem um problema extra-campo parecido com o do Soteldo. O Gabriel Veron é um jogador que tem bastante problema extra-campo, além das lesões. É um jogador que o psicológico afeta muito o desempenho dele. Ele surgiu como uma grande promessa lá na base do Palmeiras e até agora não demonstrou todo esse futebol que se esperava dele no profissional. Teve seus momentos bons lá no Palmeiras, começou bem no Porto, aí veio as 7 lesões. No Cruzeiro não gostei muito do desempenho dele. E eu acho que se o Santos perder o Soteldo vai ser uma perda gigantesca tecnicamente. E aí vai ter que ter pressão em cima do Marcelo Teixeira para contratar um grande jogador. Que era o que o Santos esperava essa janela, né? Teve os rumores sobre Neymar, teve rumores sobre Gabigol. Aí agora tentou o Thiago Maia, que também não é aquele craque absurdo, mas seria um jogador importante para compor o nosso meio campo. Se a gente for pegar a maioria das contratações que o Santos fez nessa janela, só o Tiquinho seria titular, na minha opinião. O Zé Ivaldo chega para compor o elenco, no elenco que o Santos agora tem, se não me engano, 5 zagueiros, né? João Basso, Gil, Luan Pérez e o Luizão, né? Que veio do Novo Horizontino. Luizão, um jovem jogador aí, uma promessa aí que o Santos contrata, uma aposta que o Santos faz. Pode ser que dê certo, pode ser que não, a gente vai ter que esperar para ver o desempenho dele. E aí, o Santos já tem 5 zagueiros no elenco, né? Zé Ivaldo, será que precisava realmente? Eu acho que a gente precisa de um zagueiro para revezar com o Gil, porque eu acho que o Gil não vai ter intensidade para aguentar a temporada inteira, pela idade, por já não ter tanta imponência física. É um jogador muito técnico. A gente viu os recursos que ele tem ano passado na Série B. Para mim, sobrou ali na Série B. Não teve tanta dificuldade, apesar do desempenho ruim do Santos, mesmo sendo campeão. O Leonardo Godoy, eu falei ontem também, para mim chega para ser reserva do JP Sherman. Luizão, já falei, também é reserva. Quem mais que o Santos contratou, hein? Tem mais alguém que eu estou esquecendo. Tiquinho, Zé Ivaldo, Léo Godoy, Luizão, são 5. E o outro? Esqueci agora. Mas enfim, também não é um jogador que chega para ser titular. É o Tassiano, né? Não é o Tassiano. O Tassiano pode ser titular, sim. Pelo que a gente viu da entrevista do Pedro Caixinha, o Tassiano deve ser titular. O Pedro Caixinha falou que gosta muito do futebol do Tassiano. Para mim é um jogador muito mais de segundo atacante, que é meio armador.
Pelo que o Caixinha deixou a entender ali na entrevista coletiva dele, o Santos deve jogar com um meio amador, com 2 volantes mais abertos, fazer mais ou menos um 4-4-2 losango, com o Guilherme jogando talvez de segundo atacante, ao lado do Tiquinho Soares, se realmente for concretizada a negociação, ou ao lado do Wendel Silva, que hoje é a nossa melhor opção para centroavância. Um adendo aqui, ontem tinha saído algumas notícias de que o Morelos não ficaria no Atlético Nacional, mas hoje já saem notícias divergentes falando que o Santos deve, que o Morelos deve continuar aí no Atlético Nacional para a próxima temporada. Vamos ver como se enrola isso aí. Eu prefiro o Morelos que o Furk. A grande questão do Morelos é o salário dele astronômico, que não faz jus ao futebol que ele vem apresentando. Não acho ele um jogador ruim, acho ele tecnicamente melhor que o Furk. O Furk chegou lá em 2023, fez seus gols lá e tudo mais, mas a gente vê que ele dá uma maltratadinha na bola. Mas no mais é isso, muito obrigado a todos que acompanharam, deixa seu like, se inscreve no canal pra gente continuar aí fazendo mais vídeos sobre o Santos. Vambora, boa tarde, bom dia, boa noite a todos.